Seja muito bem-vindo ao canal Palavras e Versículos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O tema de hoje é a história de José do Egito e seus irmãos. José era filho de Jacó com Raquel. José nasceu em meio à velhice de seus pais, porque Raquel havia passado grande parte de sua vida estéril. José tornou-se o filho predileto de Jacó. Em Gênesis 37:3 diz assim: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Jacó expressou publicamente essa preferência por José, quando presenteou José com uma veste colorida. A partir do momento em que os irmãos perceberam o amor de seu pai por José, eles começaram a odiar José cada vez mais. Um dia José teve um sonho e decidiu contar a seus irmãos: Ouçam meu sonho. Nós empacotávamos feixes de trigo. Meu feixe de trigo sobe e fica de pé. Os seus feixes de trigo se curvaram diante do meu feixe. Ouça também o segundo sonho que tive. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram à minha frente. Quando José compartilhou esses sonhos com seus irmãos e com seu pai, todos o culparam. Seus irmãos ficaram ainda mais ciumentos. E Jacó disse: Que sonho é esse que você teve? Então tua mãe, eu e teus irmãos, iremos nos inclinar diante de ti. Gênesis 37:10. Mas nenhum deles imaginavam, nem o próprio José, que cada um desses sonhos era uma introdução de algo futuro e grandioso, uma profecia sobre sua própria história, que foi escrita por Deus. A traição dos irmãos de José. Em Salmos 55:12-14, diz assim: Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu companheiro, meu amigo chegado, meu irmão. Um dia, Jacó pediu a José que encontrasse seus irmãos no campo. Eles estavam pastoreando as ovelhas. Quando seus irmãos viram José à distância, falaram entre eles: O menino dos sonhos está aqui. Agora que temos a chance de matá-lo, vamos jogá-lo no poço e dizer a nosso pai que um animal o matou. Rubem tentou proteger José e falou para seus irmãos: Não vamos derramar sangue. Joguem ele em um poço, mas sem o ferir. Rubem fez essa proposta com a intenção de salvar José, pois depois que seus irmãos fossem embora, ele mesmo iria socorrer José. Os irmãos aceitaram a ideia de Rubem. Arrancaram a túnica de José, jogaram ele no poço, sem água. Depois sentaram para comer. Eles avistaram de longe uma caravana de ismaelitas que levavam muitas especiarias para o Egito. E disse Judá: O que nós vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Vamos vendê-lo. Seus irmãos apoiaram e venderam José por 20 siclos de prata. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José já não estava mais lá, ficou muito triste. Os irmãos tomaram a túnica de José e a molharam no sangue de um bode que haviam matado. Enviaram a túnica para seu pai Jacó: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho José. Leia Gênesis 37:32. Jacó certificou que a túnica era de José, e presumiu que um animal havia tragado José. Os filhos tentaram consolar Jacó, mas ele se recusava a ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Gênesis 37:35. Assim Jacó chorou muitos dias por seu filho José. José no Egito. José foi vendido por seus irmãos para os mercadores ismaelitas, e foi levado até o Egito, e lá foi vendido como escravo para um dos oficiais da guarda de Faraó, chamado Potifar. José na casa de Potifar. José começou a progredir na casa de Potifar, até que foi promovido a administrador da casa. Leia Gênesis 39:4. A esposa de Potifar começou a perseguir José, tentando seduzi-lo. Leia Gênesis 39:10. Porém José era temente a Deus, e rejeitou a mulher. Em Gênesis 39:11 e 12 diz assim: Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: Venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. A mulher contou uma mentira para Potifar dizendo que José queria seduzi-la. E seu marido Potifar acreditou na acusação feita pela esposa, e mandou José para a prisão. José foi preso no Egito e interpretou sonhos na prisão. Mesmo em um local desfavorável, José foi agraciado por Deus e logo ocupou uma posição de importância entre os presos. Na prisão José conheceu 2 servos da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. Em uma noite o padeiro e o copeiro tiveram sonhos, e calhou de José interpretar seus sonhos. Naquela época sonhar era sinal de algo muito sério na vida das pessoas. O copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos, que brotou, floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça de Faraó, e entregou a ele. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão, e voltaria a servir o Faraó. Após interpretar o sonho, José pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com Faraó, para que ele pudesse ser libertado daquela prisão. Quando
Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei, e as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isto: os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo, e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos no palácio. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei, e mandou que o padeiro fosse executado. Porém o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. José interpreta o sonho de Faraó. Passaram 2 anos da interpretação dos sonhos, do padeiro e do copeiro na prisão. Faraó teve um sonho. Os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, não conseguiram interpretar seu sonho. Foi aí que o copeiro se lembrou de José, e falou dele para Faraó, que mandou chamar José. Então o rei disse a José: eu tive um sonho que ninguém conseguiu interpretar. Ouvi dizer que você é capaz de interpretar sonhos. Respondeu José: isso não depende de mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Aí o rei disse a José: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. Saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, e começaram a pastar na beira do rio. E saíram do rio 7 vacas feias e magras, que comeram as vacas bonitas e gordas. Vi também 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, que saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas, que engoliram as cheias e boas. Então José disse ao rei: os 2 sonhos são um só. Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. As 7 vacas magras e feias e também as 7 espigas secas e queimadas. São 7 anos em que vai faltar comida, e a fome será terrível, que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. E José continuou: portanto será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio, e o ponha para dirigir o país, e também escolha homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país, para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. O mantimento servirá para abastecer o país, durante os 7 anos de fome no Egito. Assim o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou ao rei, e aos seus funcionários. E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Faraó virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. E mandou que o vestissem com roupas de linho fino, e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Asenate, pôs no primeiro filho o nome de Manassés, e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos, e toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim, e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, como José tinha dito. Começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. José reencontra seus irmãos, e seu pai Jacó. Isso fez com que os irmãos de José fossem ao Egito em busca de alimento. No primeiro instante, só José os reconheceu. Depois de alguns testes por parte de José, ele revelou sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Foi um encontro carregado de emoção. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. A morte de José. Depois de sua longa história, José entendeu que tudo havia sido um plano de Deus, e que através de sua vida Israel foi preservado. Ele alcançou a 3ª geração dos filhos de Efraim, e morreu com 110 anos de idade. Antes de morrer, José relembrou a promessa que Deus havia feito aos seus pais, de que seu povo herdaria a terra prometida. Assim José morreu confiante na promessa do Senhor. Mais tarde Moisés lembrou do desejo de José e tirou seus ossos do Egito, conforme registrado no livro de Êxodo 13:19. José foi sepultado em Siquém, em um pedaço de terra que seu pai Jacó havia comprado. Josué 24:32. Ajude esse canal a crescer, compartilhando esse vídeo com familiares e amigos. Inscreva-se no canal Palavras e Versículos, para receber notificações de vídeos novos. Que o vento do Espírito de Deus toque a todos, no amor de Cristo. Amém.